poder viver no centro da vontade do Senhor. Não importa se é aqui, se é na África, na Europa, o importante é a gente sempre se dispor a servir a Deus. E também não importa se é jovem, se é mais maduro, se está na meia-idade, se é adulto. E eu quero começar perguntando para vocês, né? Dentro da filmografia cristã, dos filmes cristãos, tem algum filme que marcou vocês? Vamos ver se é um filme que também me marcou, que eu sei que é do tempo mais antigo. Alguém quer falar? Quarto de Guerra. O Quarto de Guerra. O Quarto de Guerra realmente é um... Os Corajosos. Pensa em algum filme mais antigo. Desafiando os Gigantes. Vamos lá. Quarto de Guerra, Corajosos. Deus não... Eu amo essa série. Eu sou suspeito porque quando mexe com fé e ciência eu gosto muito de entender, né? Aí eu sou suspeito. Deus não está morto. Algum filme mais antigo que não impactou vocês? Algum filme cristão? O Homem que Queria Ser Rei. Eu vou anotar e eu vou ver. Esse eu não conheço. Até o Último Homem. Hã? Até o Último Homem. Algum outro filme que marcou vocês? Bem antigo? Bem antigo. Vou tentar dizer Ben-Hur. Hã? Ben-Hur. Ben-Hur, mais cristão, pelo menos uma visão mais cristã da coisa. De Fogo, então. Oi? Carruagem de Fogo. Tem mais algum? Deixados para Trás. Esse é... Eu tô lendo a série que são 16 livros, né? Meus meninos já falaram assim, pai, você vai deixar pra gente? Eu falei, eu vou. Eu já tô indo pros últimos livros, né? Tem algum filme que marcou, pessoal? Eu vou falar pra vocês, eu até achei que esse filme fosse vir à mente de vocês. Quantos já ouviram falar do filme O Quarto Sábio? O Quarto Sábio. O Quarto Sábio, quarto de número, de quarto, de posição. Os irmãos nunca viram? Esse filme é um filme de 70 minutos, não é um filme grande, ele foi lançado em 1985. E apesar de eu não ser idoso, eu tive a bênção de ver esse filme 2 vezes. Eu até achei que a grande maioria de vocês já tivessem visto. Quem já viu esse filme aqui, O Quarto Sábio? A irmã já viu? Alguém mais já viu? É um filme antigo, se for ver em termos de gráfico, não tem nada a ver com o que a gente vê hoje. Mas, assim, é um filme com uma história muito profunda. E esse filme, ele começa... E eu quero falar um pouquinho... Voou minha cola, vou pegar. Oi, irmão. Oi, pastor. Eu até vi... Aí depois até compartilhar o link, qualquer coisa eu compartilho com a irmã Rosângela e a irmã compartilha com vocês. Eu vou resumir o filme para vocês porque, assim, é um dos filmes mais profundos que eu já vi. E é sobre a essência desse filme, né, que eu quero falar para vocês. Que nós... Porque é mais ou menos assim. É um filme de época, né? E existe um médico persa chamado Artaban, ou Artabani, e ele é filho único de um grande rei persa. E ele estudando as escrituras, estudando a posição dos astros, não a astrologia como nós conhecemos, mas astronomia, medicina, ele chega à conclusão de que o grande rei prometido dos judeus está para vir. E ele resolve se desfazer de todos os bens dele e resolve ir em direção a Belém. Primeiro ele quer procurar esse grande rei. Só que quando ele leva o seu servo junto, Orontes, lembrando que ele é filho de um rei rico da Pérsia, e ele vai em direção e ele é informado que o grande rei não vai nascer em Jerusalém, mas vai nascer em Belém, na Judéia. E ele resolve levar presentes para esse rei. Por isso que ele é chamado de Quarto Sábio. É um filme de ficção, esse Quarto Sábio nunca existiu, mas é uma história muito interessante, porque na hora que ele chega aonde Jesus nasceu, na manjedoura, naquele estábulo, os 3 reis já tinham, né, os 3 sábios já tinham ido embora.
E ele passa 33 anos indo atrás de Jesus. Só que toda vez que ele encontra, ele não acha Jesus. Eu até preciso parar porque é um filme que fala muito ao meu coração. Só que durante o caminho, talvez o filme ele esteja mais interessado no processo. Eu não vou contar o final, porque eu vou deixar de surpresa, né, se ele vai encontrar ou não vai encontrar Jesus. Mas assim, o mais interessante é que ele por exemplo, ele vê uma pessoa enferma. E ele para o que está fazendo, ele para a sua trajetória e acode aquela pessoa. Como os irmãos já sabem, houve um decreto do rei Herodes para matar todas as crianças, os meninos com menos de 2 anos. E ele vê uma mãe em apuros com uma criança e ele consegue esconder aquela criança e impedir que aquela criança fosse morta. Ele vai para o vilarejo que era composto por andarilhos, prostitutas e pessoas que roubavam, saqueadores, e ele muda a vida daquela comunidade com a presença dele. E é claro que o filme é muito interessante porque ele briga constantemente com o servo dele, porque o servo dele quer receber a alforria, a libertação. E ele só vai receber quando ele voltasse para junto ao pai dele. E ele passa 33 anos indo atrás de Jesus. E o que mais me chamou a atenção é que nessa trajetória, porque eu acho assim, nós devemos ser como esse quarto sábio. Então eu quero que vocês vejam o filme. A nossa caminhada, eu até me emociono porque realmente, gente, o final é assim, não tem como. Eu sou um cara muito frio assim para as coisas, eu não sou um cara de muitas emoções. Mas não tem como a gente olhar para o final assim, eu até sinto a presença de Deus assim, falando como aquele quarto sábio foi ministrado. E na verdade, por que eu, apesar de eu ir para 38 anos, por que eu conheço esse filme? Eu cuidei de uma paciente, ela é nossa irmã na fé, de uma outra denominação, e um dia ela falou assim: irmão Gabriel, posso falar uma coisa com o irmão? Eu falei, pois não. Eu vejo o irmão como quarto sábio. Eu olhei para ela e falei, irmã Tânia, quem que é esse quarto sábio? Tem um filme, irmão, quarto sábio. Aí eu fui ver. É óbvio que eu chorei muito, porque eu acho que a profissão que eu tenho é algo que eu preciso muitas vezes renunciar ao meu tempo, renunciar bens para poder ajudar o próximo e servir. Eu entendo que o pastorado também é assim, né? A gente largar muitas vezes o que tem para aconselhar, para ouvir pessoas. E quem se dispõe a fazer mesmo esse trabalho de servir ao próximo, porque eu entendo que hoje assim, servir é um privilégio, é uma responsabilidade. E não tem holofote, não tem nada que chame a atenção. Quem se dispõe mesmo a viver a vida pela causa de Cristo tem que estar preparado a viver longe dos holofotes e não receber a recompensa humana, porque a nossa recompensa virá do Senhor. E é isso que eu quero falar com vocês. Então, a nossa vida, nós ainda não encontramos Jesus face a face, mas a gente tem uma trajetória, e nessa trajetória, circunstâncias e acontecimentos vão vir. E eu quero que os irmãos, quem tiver Bíblia no celular ou Bíblia impressa mesmo, eu sempre trago o meu tijolão. Eu até brinco, né? Isso aqui é um tijolão. Lucas capítulo 14. Então não vou contar o final, hein? Porque se eu contar vai perder a graça. Os versículos de 28 até 33. Quem quiser, os irmãos querem que eu leia, algum irmão quer ler, fica à vontade, tá, pessoal? Eu quero que vocês conversem comigo, façam colocações, para não ser aquela coisa, um monólogo só meu, uma coisa enfadonha, né? Lucas 14, os versículos de 28 a 33. Imagina! Eu vou ler então, que eu acho que o microfone alcança mais, pensando assim. A minha versão é aquela Almeida. Eu falo, gente, apesar de eu não ser idoso, eu tenho muita coisa antiga, assim. Eu acho que eu sou meio... Brinquei que eu falei que eu nasci na época errada, né? Brincando. Eu nasci na época que Deus quis, né? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir?
Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Olha a conclusão que Jesus tira aqui. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por mais que a gente use essa passagem para mostrar assim, olha, na fé a gente precisa ter coerência, a gente precisa planejar, ter sensatez, para várias coisas. Na verdade, quando Jesus fala aqui da torre, ele não fala sobre as coisas do dia a dia. Ele fala sobre o custo, o preço que a gente precisa pagar para seguir a Jesus, para ser um discípulo. Por mais que a gente saiba que a salvação é pela graça e vem pela fé, mas existe uma renúncia pessoal. Então, quando a gente olha e resolve seguir a Jesus, a gente precisa ter noção de que nós faremos sacrifícios e nós faremos renúncias. E que a vida não será tudo lindo e maravilhoso. Então, a gente vai precisar organizar a nossa vida para edificar essa torre. Ou para combater essa guerra. Óbvio, essa guerra no âmbito espiritual. Então, sacrifício sem esforço não é sacrifício. Então, Jesus está falando aqui para o custo que tem o discipulado. Com certeza, os senhores, as senhoritas têm muito mais histórias para contar na fé do que eu. Com certeza. Eu, já fiz viagem missionária, já tive o privilégio, a bênção de poder estar no campo por algumas semanas. E tenho as vivências do nosso dia a dia como profissional. Eu gosto muito de uma frase do Martinho Lutero que diz o seguinte, que na verdade é mais ou menos assim, tá? O bom sapateiro não é aquele que vai fazer cruzes no sapato, mas é aquele que vai fazer bons e excelentes sapatos, porque Deus quer isso dele. O que ele quer dizer? Que a gente, mesmo no nosso trabalho do dia a dia, a gente precisa fazer com o maior esforço e diligência. Por quê? Primeiro, nós não estamos fazendo para o outro, nós estamos fazendo para o Senhor. Tal como esse quarto sábio, que largou tudo. Na hora quando veio esse filme, me veio essa passagem da torre. Foi automático. Ele largou tudo que ele tinha, os recursos, e ele vendia os recursos para poder ajudar as pessoas. É um filme muito, muito bonito. Por quê? Porque ele tinha uma visão de encontrar e agradar ao Senhor Jesus. Então, assim, a gente precisa saber que na nossa vida faremos renúncias. E vocês, os senhores, ainda continuarão fazendo renúncias, abrindo mão de várias coisas, Vamos voltar um pouquinho em Marcos, capítulo 9, os versículos de 38 até 41. Que muitas vezes é Marcos capítulo 9, os versículos de 38 a 41. Porque assim, a gente tem uma visão de que servir ao Senhor muitas vezes é servir no templo ou servir na causa e na obra missionária. E na verdade, se a gente for ver o termo eclésia, igreja chamados para fora, a gente precisa ter a visão de reino, mas para alcançar pessoas que um dia farão parte deste reino. Eu vou ler aqui para os irmãos, tá? Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Versículo 41. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Gente, um copo de água e galardão, não parece que é uma coisa assim, eu estou dando 1 centavo e estou colhendo 10 mil reais? Vocês não têm essa impressão? Eu falo assim, gente, Jesus está falando de um copo de água, uma coisa simples, eu só abri uma torneira, pá. Eu não estou fazendo grandes esforços
em adquirir um copo de água. Então, o que Jesus está querendo fazer? Que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho, o que a palavra de Deus, o que Jesus fala que resume a lei e os profetas? O primeiro, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E depois, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disso depende a lei e os profetas. Eu até quando eu dei essa aula para os juniores, eu falei assim, ó, igual a cruz, né? A parte vertical é o nosso relacionamento com Deus e a vertical é o nosso relacionamento com o próximo. Mas para a gente poder ter um relacionamento com o próximo, a gente precisa da estaca horizontal. Então não adianta a gente falar que ama o Senhor e odiar o nosso irmão. Em 1 João 4 fala. Então o mínimo que a gente fizer, se um copo de água Jesus está falando isso, imagine esforços ainda maiores. Então, o que eu quero falar para os irmãos? Já segurei aqui para não voar. O que eu quero falar para os irmãos? Que assim, nunca subestime aquilo que Deus pode fazer através de você. Jesus, ele não elogiou a oferta de grandes ricos, de grandes fariseus. Ele elogiou a oferta de quem? Da viúva pobre. Por quê? Ela deu tudo que ela tinha. Porque ela deu tudo o que ela tinha. Eu falo que a métrica de Deus, que ele fala assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e teu entendimento. Ele não fala assim, ó, a métrica, sei lá, é o irmão tal, a partir dali é o comparativo. Não, Deus sabe dos nossos potenciais e limitações. Então ele conhece o nosso coração. Eu já ouvi uma frase assim, às vezes, principalmente o pessoal mais jovem, né, fala assim, você não pode me julgar, só Deus pode me julgar. Pior ainda. Porque a justiça dos homens ainda tem como fazer. Isso a Bíblia fala, ter recurso. Mas e quando você peca contra Deus? Porque Deus conhece o coração. Como é que você... Aí Deus vai falar assim, filhão, ó, eu conheço você. Não foi bem assim que você pensou. Então assim, é pior ainda, né? Vamos voltar um pouquinho, irmãos. Mateus capítulo 10, os versículos 40 a 42. Esse filme, eu esqueci de falar, O Quarto Sábado, ele foi baseado num autor, ele era pastor holandês, acho que era presbiteriano, e diplomata Henry, igual do H-E-N-R-Y, Henry Van Dyke. Eu acho que é o Van Dyke, né, mas é com Y. Então, na verdade, ele é uma obra-prima baseada no livro, tá? A irmã já leu, né? É super antigo, né? Eu adoro coisa antiga, irmão, então... Trabalho com matéria-prima humana antiga, é uma benção, viu? Uma benção, sou muito abençoado. Bom, Mateus capítulo 10, os versículos 40 a 42. Olha o que o Senhor Jesus fala. Obrigado, irmã, tô aqui. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. E quem recebe um justo, no caráter de um justo, receberá o galardão do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por este ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Os pequeninos a que Jesus se refere não são as crianças, aqui se referem àqueles, os mensageiros, os discípulos, os missionários, pessoas que proclamam a palavra de Deus. Então mostra como é importante a gente sempre apoiar e auxiliar o corpo de Cristo. E é uma bênção, né, gente, quando a gente se dispõe a fazer a obra ou ajudar quem está lá no campo, né? É uma benção. E eu quero deixar três recados, 3 lições de que como a gente pode ser esse quarto sábio. Alguém que procura, que entende e é convencido do juízo, do pecado e da justiça e que vai atrás do Senhor. O primeiro deles, pessoal, está em Mateus capítulo 13, os versículos 44 a 46. É a minha parábola preferida da Bíblia, a parábola do tesouro escondido. É um versículo só, e ela já ganhou meu coração e eu vou explicar por quê.
Mateus capítulo 13, os versículos 44 a 46. Posso ler, irmãos? Todo mundo me acompanha? O reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Continuando, o reino de Deus também é semelhante ao que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. A primeira lição que nós tiramos é que aquele que tem uma vida pautada em Cristo não desperdiça recursos e dons que Deus lhe oferece. O que esse homem fez? Se a gente olhar pela lógica de hoje, né, os grandes coaches, os grandes mentores, vai falar o seguinte, ó, você pega esse terreno, aluga e dele faz recurso. Esse homem fez o contrário. Ele achou esse tesouro, o que ele fez? Ele escondeu. Nossa, mas o tesouro não é para ser compartilhado? Mas aí a palavra fala, ele vende tudo que tem e compra aquele campo. A lição que nós temos é que a vida daquele homem passou a girar em torno daquele tesouro. E ele escondeu. Não escondeu por quê? Ô, minha irmã, obrigado, viu? Deus abençoe. Olha lá, essa aqui vai ter um galardão bom, tá vendo? Deus te abençoe, viu? Então, irmãos, a lógica hoje seria o quê? Não vamos fazer fortuna, vamos fazer recursos. Aquele homem não, ele vendeu tudo que tem, comprou aquele campo, porque ele amou tanto aquele tesouro, que aquele tesouro passou a ser o centro da vida dele. Esse tesouro quem que é para nós? É Jesus. E é da pérola. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Eu amo tanto essa pérola que eu quero essa pérola perto de mim. Eu não vou usar a meu favor, não. Eu quero que Jesus seja o centro da minha vida. Olha que forte, né? Então, eu falo que essa parábola, assim, ela ganhou meu coração quando a gente entende o significado dela. Olha que profundo, se olhar para trás e falar, cara, eu vou fazer desse tesouro o motivo da minha vida. E o que Paulo fala dos tesouros, né, escondidos em Cristo. Então, assim, muitas vezes, aos olhos do mundo, Jesus está oculto. Mas quando nós encontramos o Senhor, ele passa a se revelar. Essa é a primeira lição. Então, não desperdiça recursos e dons. E o segundo é uma passagem bem conhecida em Filipenses, capítulo 3, os versículos 13 a 14. O segundo é quando o discípulo faz de Cristo o seu alvo final. Então, primeiro, gente, o verdadeiro, um bom discípulo é aquele que não desperdiça dons e nem recursos. O segundo é aquele que tem Cristo como seu alvo final. O que ele diz aqui? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não deu, e Paulo foi para mim, acho que foi o maior assim, mentor. Graças a ele, a igreja primitiva pôde se espalhar em 3 continentes, Ásia, África e Europa. E Paulo falou assim, não, eu não alcancei ainda não, vocês acham? Meu trabalho não acabou, mas eu vou prosseguir, sabendo que meu alvo é Cristo. Um dos significados de pecado é quando a gente erra o alvo. Tanto é que é hamartiologia. Né? Pecado é aquilo que a gente faz, que não agrada o coração de Deus, que não está de acordo com a palavra, mas um dos significados é errar o alvo. Então, como servos de Cristo, a gente quer acertar esse alvo. E que a minha oração é que cada um dos irmãos acerte o alvo e aquilo que o Senhor colocou para nós, né? E o terceiro e último ponto, e é algo assim que Deus ele precisa sempre me lembrar, ainda mais como eu tenho uma vida corrida, às vezes a gente olha interrupções ou pessoas como, putz, que saco, vou ter que parar para resolver. Mas Jesus não olhava dessa forma, ele olhava como oportunidades, como janelas de oportunidades. E esse quarto sábado, vocês vão ver que no filme ele não amaldiçoou a comunidade que
que saco, eu tenho que ficar aqui, um bando de andarilho, prostituta, ladrão, que vai só detonar minha vida. Não, ele olhou aquelas pessoas com os olhos da fé em Cristo Jesus. Falou, nossa, que saco, isso vai atrasar minha viagem para chegar até Jesus. E para isso eu vou pedir para... É uma passagem um pouco extensa, mas ela é muito interessante. Está em Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 a 34. Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 34. Posso ler, irmãos? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu a ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filha está morta, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo. Imagine, gente, Jesus indo, eu preciso chegar, a filha de Jairo morreu, eu quero ir lá, eu preciso ir lá curar. E aquela multidão seguindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Gente, olha que fé. Eu falo que ele e aquele centurião de Israel acho que foram as maiores demonstrações de fé, né? E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra grande poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos continuar aqui. Não vamos... Aí aqui no final, não vou ler até o versículo 43, mas aí fala que Jesus fala, olha, a filha de Jairo, ela não está morta, ela dorme. O que essa passagem nos ensina? Que mesmo Jesus indo para aquela missão final, ele passou por pessoas. Ele poderia ter visto aquela mulher, aquela multidão como obstáculos, como barreiras, mas não. Ele ainda parou, ele ainda teve a gentileza e a compaixão de parar e falar assim, quem me tocou? Porque de mim eu senti sair poder. E ali ele pôde ministrar para a mulher. A Bíblia mostra que foi um contato muito rápido. E em seguida ele voltou a sua caminhada. Então, assim, é algo que eu falo que Deus sempre precisa falar no meu coração. Muitas vezes, nossa, você está cansado. Às vezes eu de pós-plantão, um ambulatório cheio, aí você precisa resolver uma determinada situação. E assim, que o Senhor possa colocar em nós um coração compassivo, misericordioso, para a gente ver essas interrupções da vida não como motivos para nos atrapalhar, mas como janelas de oportunidade. É claro, gente, que em alguns momentos você não vai poder, não estou falando que tem que parar e fazer tudo, né? Falar, olha, agora... Mas pelo menos assim, se colocar à disposição, mostrar um caminho, ó, depois eu resolvo isso. É urgente? Um caminho para quem possa fazer, né? Eu acho que a gente também precisa ser crítico, né? E, né, tem aquela passagem em Mateus 25, quando fala do julgamento, que Jesus vem para o trono para julgar, ele vai separar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Ele fala assim, olha, mas quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber, quando eu tive frio, me destes o que cobrir, né, as vestes. Aí eles falam assim, mas Senhor, nunca te demos comida, bebida ou cobrimos quando estiveram com frio. Jesus fala assim, mas quanto aos meus pequeninos, todas as vezes que eles precisaram, vocês ofereceram recurso. E os pequeninos aqui são aqueles que são enviados em nome do Senhor, são os profetas, os apóstolos, evangelistas, missionários, né? O corpo de Cristo de um modo geral, que tem essa missão de viver o evangelho e caminhar em direção ao alvo. E, diferentemente dos que foram para a perdição,
eles não cumpriram nada disso. Estão apartados de mim, não vos conheço. E assim, sabe, por mais que as obras não nos levem à salvação, isso a palavra é muito clara. Mas a Bíblia fala em Tiago 2,17 que a fé sem obras é morta. Então a gente precisa ter as obras como um fruto, uma demonstração da fé que nós exercemos. Então, para terminar, eu quero deixar aos senhores e a mim também uma reflexão. O que nós vamos oferecer, o que nós temos oferecido a Deus? Então, primeiro ponto, aquele que se propõe a ser o quarto sábio, não desperdiça os seus recursos e os dons. O segundo, faz de seu alvo final Cristo. E terceiro, não vê as interrupções da vida como lamúria, ou como motivo de pesar, ou de interrupções por si, mas como oportunidades para a gente poder ser uma bênção no próximo. E o versículo final que eu quero deixar para os irmãos está em Colossenses, capítulo 3. Ele é bem conhecido, né? Talvez não a passagem em si, mas a gente ouve muito falar. Colossenses, capítulo 3, os versículos 23 a 24. Todo mundo posso ler, pessoal? Alguém quer? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Então, toda vez que a gente se doa para o nosso próximo, que a gente faz o nosso melhor, seja através de recursos ou de dons, a gente tem que pensar que é a Cristo que nós estamos fazendo. E é Ele que vai nos recompensar. Porque eu acho que grande parte de vocês, assim como eu, já se sentiram trouxas de ajudar determinada pessoa e a pessoa não demonstrar nenhuma gratidão. E eu sempre lembro da passagem dos leprosos que foram curados por Jesus. Dos 10, gente, leproso, no tempo da lei, ele vivia fora da comunidade, ele não tinha interação social, ele era tratado como um marginal. Imagine, de 10, só um voltar para agradecer a Jesus. Tipo assim, cara, Jesus foi aquele que permitiu que eu pudesse voltar a viver em círculos sociais. E só um agradecer. A gente vê muito isso no nosso dia a dia. Mas assim, não deixe de fazer pela ingratidão das pessoas. Faça porque o Rei Jesus deseja, isso é mandamento, gente. Primeiro mandamento, amarás ao Senhor, o teu Deus. Segundo, amarás o teu próximo. Então assim, o que nós temos feito pelo Senhor e por consequência pelo nosso próximo? O que nós temos feito? Será que Deus pode contar conosco algo a mais e a gente tem negado a ajuda? A assistência, né? O que Deus pode chacoalhar a nossa vida e falar assim, irmão Gabriel, você pode ser melhor nisso. Eu tenho me agradado de você nisso, mas nisso aqui, né, que a gente possa ser como esse quarto sábio, ir atrás do Senhor e nesse tempo de processo ele nunca se esquecer de servir e ajudar o próximo. E o final, aí vocês vão ver que eu não vou contar. Tá bom? Deus abençoe, tá, irmãos? Amém.